Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula de Biologia. Eu sou o professor Belan e essa é mais uma aula da nossa playlist de Ecologia. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a fitogeografia do Brasil, os chamados biomas brasileiros, que são as regiões de formações vegetais mais importantes do nosso país e que mais são cobradas no vestibular. Então, antes de mais nada, se inscreva no meu canal, aperte o sininho de notificação para você ficar sabendo das novidades aí dos próximos vídeos, das playlists, tanto do Enem quanto da ecologia e de todos os outros que eu tenho para te oferecer aqui no meu canal, tá bom? Então vamos começar falando a respeito de uma introduçãozinha, né, mostrando que o país, por ter dimensões territoriais gigantescas, tem formações vegetais das mais diversas possíveis, entre elas a Amazônia, tão falada Amazônia, né? A Mata Atlântica, ambas aqui classificadas como biomas florestas tropicais, e a Amazônia especificamente como equatoriais, ou equatorial, porque ela passa, a linha do Equador passa por ela. A Caatinga, que é a região semiárida que nós temos aqui no Brasil, na região Nordeste. O Cerrado, que é a formação típica de savana, que nós temos como a segunda maior formação vegetal do Brasil. Os campos sulinos, ou então pampas, né, que são tipos de estepes que são classificados como campos também numa classificação mais ampla. O Pantanal. Além disso, nós temos ainda os manguezais e as restingas, que são vegetações litorâneas que ficam ali bem na beiradinha da praia, que muitas regiões, como por exemplo no sul do Brasil, Florianópolis, tem uma preservação permanente, tá bom? Então, o primeiro bioma, antes disso, vamos dar uma olhadinha no mapa, mostrando a Amazônia, né, como suas praticamente ocupando toda a região norte, um pouquinho da região centro-oeste, tá? O Cerrado na região central do Brasil, a Caatinga no nordeste, a Mata Atlântica na região litorânea, os Pampas no sul e o Pantanal aqui em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Em que não está especificado, por exemplo, mata de araucária, dos cocais, a parte de restingas, manguezais, nesse gráfico aqui, né, nessa imagem, né, do IBGE aqui não está esquematizado esta, essa formação. Então vamos começar falando sobre a Amazônia. A Amazônia também é chamada popularmente na região de Ileia e aproximadamente metade do Brasil, talvez um pouco menos hoje, esses dados estejam um pouco desatualizados, tá? Isso representa metade do Brasil, é a Amazônia. E ocorre nos estados, como eu disse, da região norte, aqui já é quase que uma tomada de aula de geografia, né? Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Amapá, Roraima, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins são os estados que a Amazônia está presente. O clima da região é tropical e temperatura média de 28 graus. Lembrando que essa temperatura de 28 graus, a sensação térmica é muito maior devido a essa imensa quantidade de chuvas, 2.500 milímetros ano. Nós vamos fazer uma comparação ali com os outros biomas durante a aula, para vocês verem a diferença entre o regime de chuvas da Amazônia, da Mata Atlântica com o restante dos biomas, tá? E eu posso também dividir a Amazônia em três grandes regiões, as chamadas matas de terra firme, que é onde basicamente não existe alagamento e as árvores são gigantes. Eu tenho os igapós, que são aqueles nas margens dos rios que ficam a maior parte do ano alagado, e temos as matas de várzea, né, que são regiões intermediárias que têm alagamentos sazonais, certo? Aqui mostrando o limite legal da Amazônia, mostrando que ela não é exclusiva do Brasil, tá? O Brasil acaba nessa região fronteiriça, então nós temos ainda a Amazônia na região aqui de Colômbia, Equador, Peru e uma parte da Bolívia, tá? Que ainda a Amazônia está presente. Mas sem sombra de dúvidas é no Brasil que a floresta representa a sua maior extensão. Aí nós temos falando um pouquinho de cada uma das áreas, né? Começando das áreas mais altas, como a mata de terra firme, que 90% das árvores da Amazônia estão em terra firme, ou seja, elas nunca se alagam, tá? Localizadas em terras altas. Então vejam que normalmente a gente imagina que a Amazônia seja uma planície, né? Mas esses dados mostram muito bem que ela não é uma planície. O Pantanal é muito mais planície do que a Amazônia.
Então você tem grande parte da Amazônia chamada terras altas, onde não há inundação, tá? Neste caso, a floresta é latifoliada, ou seja, ela tem folhas largas e perennifolia, ou seja, as folhas não caem todas de uma vez durante períodos do ano, tá? Justamente porque ela não vai enfrentar períodos de oscilações tanto de seca quanto de frio, o que normalmente provoca queda de folhas, tá? É ou um período de seca ou um período de frio, que nesse caso não vai acontecer em nenhum momento, tá? As árvores protegem o solo da erosão, então quer dizer que as chuvas em demasia, se não tivessem as árvores, né, o solo seria erodido, seria lavado, seria lixiviado, por exemplo, ok? Isso não acontece porque as árvores funcionam como amortecedores, os pingos de chuva vão caindo, as folhas vão absorvendo e quando chega no solo, praticamente ela já não tem mais força, tá? A retirada da cobertura vegetal pode expor o solo e, consequentemente, promover uma série de erosões, tá bom? Então, sempre como falado, desmatamento empobrece o solo rapidamente, porque ali no solo amazônico, grande parte dos nutrientes vem da decomposição das folhas. Não sei se vocês conseguem ver aqui na figura, mas na trilha que tem aqui, as folhas caídas no solo predominam. Então haverá uma decomposição dessas folhas e os nutrientes serão devolvidos para a terra. Isso faz com que exista um ciclo constante de renovações, tá, de nutrientes graças à decomposição dessas folhas que caem das árvores. Se você retirar isso aí, diminui muito a produção de nutrientes, né, e acaba fazendo com que não tenha mais nutriente no solo e empobreça rapidamente, tá bom? Lembrando sempre que essas regiões sofrem com desmatamento, que é retirada da cobertura vegetal, porém pior que desmatamento sempre vai ser as queimadas, tá? Então as queimadas acabam sendo pior porque além de retirar a cobertura original, você queima a madeira e devolve o gás carbônico que estava aprisionado ali há um certo tempo, tá? Às vezes há décadas, há séculos que estava aprisionado naquela madeira e ao queimar você simplesmente devolve isso para o balanço de carbono que pode incentivar ou aumentar o efeito estufa ou aquecimento global, tá bom? Logo abaixo das áreas de terra firme, né, nós temos as áreas de várzea, que são regiões intermediárias entre as de terra firme e as de igapó. Essas áreas de várzea constantemente sofrem inundações, né? São aquelas áreas mais baixas, onde os rios passam próximo e que constantemente, de acordo com as oscilações do rio, elas podem sofrer alagamento. A principal árvore aqui presente na mata de várzea é a seringueira, da qual se extrai a borracha e é um dos motivos porque Manaus e toda a região prosperou em algumas décadas pelo ciclo da borracha, pelo enriquecimento, inclusive o Teatro Municipal de Manaus foi construído com essa grana do ciclo da borracha das áreas de mata de várzea e das seringueiras, tá bom? Com relação então às matas de igapó, são as regiões mais baixas da Amazônia, aquelas mais próximas dos rios e sofrem com constantes inundações. Então dá para ver aqui que a árvore está completamente alagada, né? O solo está completamente coberto de água e mesmo assim essas plantas estão vivas e estão se reproduzindo. Elas têm algumas adaptações que promovem a respiração, as trocas gasosas mesmo embaixo d'água, isso faz com que ela tenda a durar mais tempo na região, tá? Então são árvores de grande porte que ocupam as regiões de matas de igapós, tá? Permanecem alagadas por um certo tempo e por isso tem a ver, né? Eles têm relação com resistência ao alagamento. A planta símbolo dessa região de igapó é a Vitória régia, que é uma planta, né, que é mostrada diretamente em documentários, em imagens da Amazônia, é aquela planta aquática bem bonitinha, tá? Matas de igapós, então, aqui nós vemos a mata completamente alagada, né, bem estreita, porque a vegetação ela é bem fechada. E aqui a Vitória régia com sua florzinha, já que ela é uma angiosperma, beleza? Aqui mostrando o perfil nós temos o rio, nós temos aqui a mata de igapó, bem nessa região, a mata de várzea com as inundações frequentes e a mata de terra firme em regiões mais altas onde não há esse tipo de inundação, tá bom? Aí nós chegamos na
biodiversidade, a parte de biodiversidade que mostra que as principais plantas, como a castanheira, que dá a castanha do Pará, né, que a gente conhece, ou muitos conhecem como castanha do Brasil, tá? O cacau, o palmito, o cupuaçu, o coco de açaí, o próprio açaí, o guaraná e a seringueira são as principais plantas nessa região amazônica. Já com relação a plantas medicinais, existe uma planta chamada de curare, que é um anestésico, que é retirado e usado por índios normalmente, e quinino, que é uma substância também que é usada no tratamento da malária, tá? Extraído de plantas e que, inclusive, poderia causar surdez, né? Está na água tônica de quinino. Então, em muitos países, a água tônica com o quinino é proibido para que a população não sofra efeitos colaterais. Já a Mata Atlântica, que seria a segunda floresta tropical do Brasil, tá? Ela é muito atingida pela ação antrópica, então ela é considerada uma floresta tropical. Ela tem uma grande biodiversidade também, assim como a Amazônia. É obviamente que a extensão da Mata Atlântica é muito menor, mas a característica principal que diferencia a Amazônia da Mata Atlântica é que a Mata Atlântica tem um relevo montanhoso e a Amazônia não, tá? E ela vai se localizar em todo o litoral brasileiro, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. O clima é um pouquinho mais ameno do que na Amazônia, cerca de 21 graus, e o regime de chuvas é bem parecido. Na Amazônia era 2.500, aqui na Mata Atlântica é 2.200 por ano, tá bom? As árvores medem entre 20 e 30 metros de altura. Temos as bromélias e as orquídeas, que são plantas chamadas de epífitas. Epífitas, tá? O epifitismo, que é aquele inquilinismo das plantas, que nós já estudamos nas relações ecológicas. As principais árvores da Mata Atlântica é o pau-brasil, muito explorado na época do descobrimento, até hoje muito valorizado, com a sua madeira, aquela cor vinho, aquela cor forte, diferenciada, que tem hoje muita utilidade ou muito reconhecimento para a produção de arcos de violino, um dos principais destinos dos paus-brasis, né, que são produzidos, né, cultivados, não são nativos, ok? Tem o jatobá, tem a canela, tem o jacarandá e o jequitibá, que são plantas típicas da Mata Atlântica. Além disso, né, uma das principais formações é que é o maior bioma, o bioma mais afetado pela ação antrópica, tá bom? Esse dado aqui é controverso, eu tirei ele de um livro falando 5%, mas eu posso ampliar isso para 15, tá? Então existia um vestibular da UFGD tempos atrás que considerou que a Mata Atlântica ainda tinha 15% da sua área preservada. Então eu coloquei 5 aqui, mas existe essa divergência entre 15 e 5% mais ou menos, ok? Aqui dá para ver certinho, ó, a região mais clarinha seria a Mata Atlântica original. Perceba aqui o estado de Mato Grosso do Sul. Então existia Mata Atlântica até aqui no estado, que está bem longe do oceano, tá? São Paulo, basicamente, tinha também o interior de São Paulo, Paraná, né? Santa Catarina, basicamente o estado inteiro era Mata Atlântica, certo? E via até aqui o Rio Grande do Norte, aqui o verde escuro mostra onde teoricamente hoje restaria as formações originais, tá bom? Temos ainda a questão do relevo ser montanhoso, né, mostrando as obras de engenharia fantástica que por necessidade acabam se desenvolvendo ali, como a Imigrantes, né, que é uma estrada movimentadíssima para o litoral de São Paulo. Aqui nós vemos uma mata fechada, né, típica de Mata Atlântica, com muitas epífitas que cobrem os troncos das árvores ali, e uma vegetação bem densa, assim como toda a floresta tropical. Aqui é a imagem do pau-brasil, aqui o pau-brasil com suas flores vermelhinhas e suas folhas, tá, divididas em pequenos folíolos. Esse é o jacarandá, que é uma planta que floresce de maneira bem exuberante, roxa, bem característica. E esse aqui é o jequitibá, é uma árvore que pode ter até 50 metros de altura. Ela não é tão fácil, né? Imagina se o cara subir aqui, o cara tem que ser ninja para subir nessa árvore. Subir num pé de manga, subir num pé de jabuticaba é de boa. Agora, subir num pé de jequitibá, o cara tem que ser monstro, né? Olha o tamanho aqui da pessoa próxima a essa árvore gigantesca que é típica da Mata Atlântica também, ok?
Temos ainda o estudo das matas, ou da mata das araucárias, que compreende toda a região sul, mais o estado de São Paulo, principalmente nas regiões mais altas do estado. A espécie que predomina na mata de araucária é a araucária angustifolia, é a araucária que tem as folhas estreitas, tá? O regime de chuvas da mata das araucárias já é um pouco menor do que nas florestas tropicais, entre 1.400 milímetros mais ou menos, comparado com 2.500 e 2.200 dos biomas anteriores. A média de temperatura também é bem mais baixa, 16 graus Celsius. Para fazer 16 graus como média, você tem que ter médias muito baixas, né? Temperaturas muito baixas isoladamente, para que essa média fique a 16 graus num país tão quente como o Brasil. Tá? Uma outra característica da Mata de Araucária é que ela está localizada em um solo muito rico, o chamado solo de terra roxa, diferente da Amazônia, onde o solo era pobre e a própria decomposição dos humus fazia com que o solo se enriquecesse, aqui não, ele é naturalmente rico, né? Isso não impede, por exemplo, que a mata, ao ser degradada, sofra também, o solo sofra com o desgaste da agricultura, tá? Arbustos, além das matas de araucária, né? Arbustos como a erva mate e pteridófitas como a samambaia-sul são plantas comuns na região. Então, mostrando aqui, nesta região do mapa, na região do sul de São Paulo até o Rio Grande do Sul, temos a localização da mata de araucária, que as araucárias exuberantes, com os seus galhos voltados para cima, como se fosse um guarda-chuva invertido, tá? Esse aqui é a Ilex paraguaiensis, que é o nome da erva mate, e aqui nós temos uma samambaia gigante, o samambaia-açu, que foi muito explorada no passado para extração de xaxim, que são pedaços do caule dessa samambaia que podem ser usados comercialmente nas floriculturas, certo? É isso, pessoal. Então vou encerrá-la por aqui, a primeira parte da nossa aula de fitogeografia do Brasil, para não ficar tão longa e cansativa para vocês, tá? Mas já rapidamente assista o próximo vídeo, que é a segunda parte dessa aula. Valeu, grande abraço e tchau, tchau.